Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. E o tema desse vídeo é Grécia Antiga, aspectos históricos e culturais. Aqui nós vamos girar em torno principalmente de três partes. O militarismo em Esparta, a democracia em Atenas e algumas características da cultura grega. No primeiro ponto aí, o militarismo em Esparta, você tem o aspecto militar como principal característica da cidade de Esparta, principalmente ali, né, durante o período arcaico e clássico. Então estamos falando aí dos séculos VIII até o século IV a.C. Esse aspecto militar, ele pode ter três explicações. A primeira delas é a necessidade de defender as terras espartanas, que eram terras férteis, e isso na Grécia sempre foi algo difícil de se encontrar. A segunda, as próprias características do povo que conquistou o sul da Grécia e fundou Esparta. Eram povos que gostavam da guerra já. Esparta foi fundada ali por volta de 1200 a.C., ali até bem antes, pelos dórios, que são um dos povos que formaram o povo grego. E a terceira explicação para o militarismo espartano é a necessidade de manter escravos submissos. Então, a experiência de guerra dos espartanos garantia também que eles evitassem revoltas escravas dentro de Esparta. Os meninos já eram treinados para serem soldados desde a infância, aos 7 anos já eram tirados de casa, aos 12 começava o treinamento, 18 já iam para a guerra, devendo estar no exército até os 60 anos de idade, caso chegassem vivos aos 60. Sobre a democracia ateniense, você vê aí pela primeira vez na história uma experiência de se estender direitos políticos para milhares de pessoas, na cidade de Atenas, ali ao longo do século VI a.C., você tem essa experiência de dar poderes de decisões políticas para todos aqueles que fossem homens maiores de 20 anos, livres e que fossem nascidos em Esparta. Isso já dava uma boa parte, aliás, nascidos em Atenas, desculpa. E isso já dava aí uma boa parte da população de Atenas, Até foi uma reação aí a algumas experiências de monarquia que os atenienses tinham e aonde o poder se concentrando nas mãos de um só virava um poder tirano. Então, nesse sentido, políticos atenienses fazem a política da cidade caminhar para a democracia. Dentro da democracia de Atenas, você tinha aí algumas características, Primeiro, uma divisão em poderes e você tem aí a presença forte da Assembleia de todos os cidadãos. Acredita-se, por exemplo, que na virada do século VI para o V a.C., 40 mil atenienses tinham direitos políticos, ou seja, podiam participar da democracia, e eles tomavam as decisões, faziam leis, e dentre esses cidadãos eram escolhidos aqueles que iam participar dos outros órgãos aí, como parte dos poderes que formavam a democracia na cidade de Esparta. E é um modelo que tem elementos nas democracias atuais. Você olha o Brasil, por exemplo, de hoje, olha só, 2.500 anos depois, O Brasil de hoje tem aí os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, com estruturas que lembram a democracia ateniense, só que hoje, claro, nas democracias atuais, o direito político, o direito de participar da política, ele é estendido a muitíssimo mais gente.
né? Não se tem mais, não se tem divisões ou distinções, quer dizer, né, por sexo, por idade ainda tem, né? Por exemplo, aqui no Brasil, menores de 16 anos não podem votar, mas ainda assim são considerados cidadãos, né, dignos de direitos. Então, você vê um avanço grande aí. A respeito da cultura grega, vamos destacar aqui a religião, né? Muitos filmes, séries, livros, jogos, atualmente, usam a antiga religião grega como base. Então, a partir dali você tem os mitos, né? Ou seja, todas as histórias que os gregos contavam para explicarem seus deuses, explicarem a origem e o desenrolar de todas as coisas no mundo. Deuses com sentimentos humanos, a quem eram levantados templos, a quem prestavam cultos os oráculos e os sacerdotes, e deuses que interferiam na vida humana. A religião tinha um papel muito forte na vida do indivíduo grego e do povo grego de uma forma geral. Também, como herança cultural, e temos o teatro, né? Aqui você tem, né, como exemplo a tragédia, né? Que são histórias que não tinham finais felizes, mas que podiam, né, mesmo assim, tinham sua importância aí no teatro por recorrer aos mitos para ajudar a entender o passado, entender o mundo, colocando o homem como centro, trazendo aí temas do cotidiano, trazendo sentimentos, né, que são parte do ser humano. Além da tragédia, você tinha a comédia, né? Então, as histórias que tinham, sim, um final feliz e que também iam recorrer aos temas do cotidiano e aos mitos para desenvolver sua ideia. Também há, né, outras heranças, por exemplo, os Jogos Olímpicos, a filosofia, várias áreas do conhecimento que nós estudamos até hoje e que tem, né, suas raízes aí nos estudos dos antigos gregos. Então, é bem interessante pensar e estudar os gregos pela rica história que tiveram e também em função daquilo que eles deixaram como base para a nossa civilização atual. Em outros vídeos ainda continuaremos e desenvolveremos melhor este e outros assuntos. Muito obrigado.